Olá, boa tarde a todas e todos. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Estou esperando aqui a anunciada chegar, porque é ela que vai fazer a apresentação. Tá bom, oi professora, tudo bem? E você, tudo bem lá? Como é que está na vila? A gente está levando, professora, está indo, tá cada dia mais alunos, eventos Está tranquilo ou está acontecendo. tenso? Eu acho que está tranquilo. Boa tarde. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. Você acha que está tranquilo? Ninguém pegou, ninguém não teve nenhum surto, nenhuma contaminação a partir dali? Olha, Não a tem gente não tem. controle? Na verdade, tinha o pessoal do Dados do Bem lá dentro, né, que ficou quase um mês dentro da vila fazendo teste de Covid para quem quisesse fazer, bastava agendar pelo aplicativo. Segundo o pessoal do Dados do Bem, de cada 10 pessoas que ia lá para fazer o teste, tipo, 5 dava positivo. Mas Credo! mas era um positivo que não era um positivo ativo transmissor. A maioria dessas pessoas que deram positivo. Algumas sim, óbvio, mas outras não. E a gente tem a prova disso porque tem uma funcionária da Vila Olímpica que ela teve Covid em abril e ela esteve bem grave, ela foi internada e tal. Só que ela, desde que a gente reabriu, ela voltou a trabalhar em julho. E se ela estivesse transmitindo, todos os funcionários da vila estariam com Covid. Não, a transmissão dura no máximo 28 dias, quando a pessoa está com o PCR positivo, o cotonete. Se eles fazem o teste rápido, que é a sorologia, vai dar positivo mesmo, mas é muito alta essa positividade. Sim, é sorologia. Que isso? É sorologia. Ela falou que teve dia que, assim, não foi sempre, mas ela falou que teve dias que 10 pessoas que ela atendia, tipo, tinha 8 dando positivo. Mas isso foi pontual. Isso foi pontual. Ela falou que a média, no geral, era de cada 10, 5 positivos, 50% mais ou menos. No Brasil é 10 a 20, imagina. Imagina como é que foi a circulação do vírus nessa área. Bom, Sim, eu falei a gente isso. fala disso depois. A Anunciata hoje é a dona do pedaço, é a dona do seminário. Claro. Deixa Eu acho desligar meu microfone. A Anunciata tem que ligar o microfone. Bem-vindos aos que estão. Eu acho que tem uns novos convidados aqui que a Anunciata trouxe lá do grupo na ponta do dedo, né? É a Antônia, o Adilson. Sejam bem-vindos. Na realidade, a gente faz essa reunião toda quarta-feira, às 5 horas, e ela não é transmitida pelo YouTube, mas depois ela vai estar num canal privado do YouTube, que a gente ainda está criando. Por enquanto, ela é só aqui no Zoom com quem entra, né? Então, hoje a gente tem a fala o seminário da Anunciata. A Anunciata é de todos os nossos pesquisadores do grupo, ela é quem faz mais trabalhos teóricos. Ela tem uma profunda leitura nesse campo todo de ciência e arte, e escrita também, né? Desde a análise da dissertação dela, e agora, no final do doutorado, ela está trabalhando muito na escrita das teorias em ciência e arte, né? Das reflexões em ciência e arte, mais do que dos processos em si. A maioria de nós é elaboradora de processos de ciência que envolvem ciência e arte, mas a Anunciata, mais do que processos, ela é elaboradora de teorias em ciência e arte. Então, eu acho que essa conversa hoje que ela vai trazer deve ter parte do texto que ela vai me entregar, que é um artigo mais teórico também, de reflexões, e faz parte da tese dela. Vou já anunciar, porque assim ela se compromete a fazer e mandar o texto, entendeu? Mas é isso, faz parte. Acho que já é o seminário 2.0 sobre essas reflexões sobre ciência e arte, porque ela já fez o 1.0 no ano passado, no nosso grupo, quando ainda não estávamos nessa sessão virtual, né?
Então, Anunciata, a fala é sua e compartilhe o que você quiser. E Você depois me coloca como co-host, por favor, para eu poder compartilhar o PowerPoint. Tá? Eu não botei, desculpa, eu estou com a cabeça na lua. Vê se vai agora. Não, ainda nem testei, estava só... Não, mas não estava mesmo, não estava autorizada mesmo. Tá Mas bom. então, depois do gente... seminário, a gente faz a rodada de conversa. Ela vai falar de 30 a 40 minutos. Se passar de 40, eu corto. Então, só para ser bem gentil com ela, assim, sabe? Que ela gosta de gentileza. Gentileza gera gentileza. Uma coisa, uma pessoa muito gentil que eu sou. A gente tem um quadro aqui de família, a Náshila, né, que é a filha da Cristiane. A Náshila é do nosso grupo de alunos da EBA. Né? Oi, Náshila, tudo bem? Oi. Você veio por sua mãe e veio pelo grupo do curto-circuito, né? Pouquinho dos dois. Pouquinho dos dois. Tá indo tudo bem no laboratório do Genta? Agora as duas meninas entraram novas, né? Aí tá o mesmo laboratório em si, né? Legal, legal. Vai dar certo. Então, pessoal, antes da gente começar a conversar, eu queria explicar para vocês sobre o que é esse PowerPoint, né? E o que é essa conversa nossa hoje aqui. Algum tempo atrás, nós tínhamos um grupo que acabou, que era o grupo só de pesquisadores do LITEB, que transitavam nessa área de ciência e arte, né? Sempre houve, por parte da gente, especialmente da minha parte, da parte do Paulo Vasconcelos, né? O desejo da gente pensar a ciência e arte, né? Não pensar como no viés que alguns caminham, que é com oficinas, com trabalhos, mas pensar realmente as questões que norteiam o que é ciência e arte, né? Porque é uma angústia, e os que foram alunos do CACS, como a Cristiane, como o Eric, quem mais que foi aluno do CACS aqui? Rosane, a Penha, né? Vocês sabem disso, tanto quanto eu. É uma angústia de quando vocês entram de saber exatamente o que é ciência e arte, né? Qual é o livro que eu vou comprar, qual é o livro que tem, aonde está a resposta, o que eu vou fazer, onde eu vou correr atrás disso. E os que tiveram maior contato comigo sabem que eu sempre pedi a vocês, esperem, que no final do curso, leiam, enchi o saco de vocês com isso, para que no final do curso vocês pudessem ter mais tranquilidade em relação ao que é o conceito de ciência e arte. Então, quando eu e o Paulo, uma conversa assim de corredor, né? A gente começou a pensar, enfim, começou a falar, a gente precisa pensar a ciência e arte, a gente tem que sair dessa coisa de achar que a ciência e arte é só oficina, a ciência e arte é tudo. Não é, né? Vamos combinar que não é. E aí eu coloquei no PowerPoint 99% do que está nesse PowerPoint não é meu, eu amealhei de vários lugares para que isso gerasse realmente uma confusão. Né? A palavra é essa, né? Uma confusão mental sobre as propostas de conceito. Então, eu vou compartilhar a tela agora. Eu não sei se vocês podem perguntar durante, depois. Não vai ser tão bom quanto da semana passada. Da semana passada foi muito animada. Dessa vez vai ser chato a beça, vocês vão ver. Vocês não fazem nem ideia o quão chato vai ser. Mas, vamos lá. Anunciata por anunciata. Why not? Peraí. Apresentação de slide. Ok. Peraí, eu queria só ajeitar aqui, porque eu não estou conseguindo
Não estou conseguindo. Tá direitinho. Não, é porque eu tô vendo todo mundo. Não, eu queria. Aí no pessoal e bota... Aqui. Tudo bem. Deixa do jeito que tá bom. Esse não é o início que a equipe do LITEB viu quando eu apresentei esse seminário, né? E hoje eu passei muito tempo do meu dia hoje olhando para ele e questionando o que eu realmente gostaria de mostrar e gostaria de falar para vocês, até porque eu não sou o que eu era quando eu fiz esse PowerPoint, né? Então, eu resolvi voltar mesmo ao final da minha defesa, né, que foi em 2014, e eu coloquei exatamente isso. Em 2014, as coisas terminaram assim. Para quem viu a minha defesa, eu abri a dissertação de mestrado com um poema enorme de um grego chamado Constantinos Cavafis, né? Mas eu resolvi pegar a sua parte final, em que ele diz assim: tem todo o tempo, Ítaca na mente, estás predestinado a ali chegar, mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada e fundeares na ilha velho enfim, rico de quanto ganhastes no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca. Sem ela não te ponhas a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu se a achas pobre. Tu te tornastes um sábio, um homem de experiências, e agora sabe o que significam Ítacas. Esse poema é um poema que representa uma viagem iniciática e conta a viagem de Ulisses, né, na Odisseia. Mas se em 2014 as coisas terminaram assim, as coisas se transformam, elas se recriam. E aí eu vou recorrer a Olgária Matos, que é uma filósofa de São Paulo, onde ela disse assim: a nostalgia de Ulisses é o sentimento de quem não tem morada. Em nenhuma parte de si mesmo encontra repouso. Para Ulisses, Ítaca é o centro do mundo, seu eixo arquimediano, o ponto fixo. Porém, o repatriado não encontra em sua pátria aquilo que procurava. Não reconhece o seu lugar natural. Quando volta, ele mesmo está mudado, e Ítaca não permanecera tão pouco a mesma. A terra natal transforma-se em terra estranha, por uma dialética sutil do espaço e do tempo. Ulisses reencontrará, pois, sua Ítaca lá mesmo onde havia deixado. Mas Ulisses de outrora, aquele que deixou sua ilha, ele não reencontrará mais. Ulisses agora é outro Ulisses, que reencontra outra Penélope. E Ítaca é também outra ilha. Do lado vocês podem ver uma figura que é uma cerâmica por volta de 470 a.C., onde mostra Ulisses amarrado no mastro de seu navio, né? Porque para que as sereias, o canto das sereias, não o encantassem e não levassem ele a uma posição mais perigosa. E aí a gente pega, eu acho que vocês entenderam bem como eu estava em 2014, como eu me encontro hoje em dia, eu não sou mais o que eu era em 2014, né? E o que eu havia apresentado anteriormente ao grupo do LITEB era esse PowerPoint que se chamava Conversando sobre Ciência e Arte. Era literalmente isso, eu queria conversar sobre ciência e arte. Não queria dar aula para ninguém, queria trazer as minhas angústias, as minhas dúvidas. E o Conversando sobre Ciência e Arte, eu queria falar um pouco do paradigma Go-No-Go. Hoje de manhã, eu acrescentei o paradoxo do navio de Teseu. Eu não sei se vocês conhecem os dois, mas a gente vai falar um pouquinho sobre os dois. Alguém conhece aqui, já ouviu falar do paradoxo do navio de Teseu ou do paradigma Go-No-Go? O de Teseu é do navio que ele voltando para casa, ele esquece de botar a haste branca, as velas brancas, ele continua com as velas negras, e aí o pai dele, quando vê de longe, se joga no penhasco, é essa? Não é bem por aí que o paradoxo do navio de Teseu se constrói. Mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Como pensar a minha conversa
com o LITEB, quando eu resolvi dar falar um pouquinho sobre esse seminário, como pensar ciência e arte sem criar a expectativa de mais do mesmo. Eu sou uma pessoa que vocês então sempre, a maior parte de vocês sabem que eu odeio quando a gente repete sempre o mais do mesmo. Então, são ou oficinas que já se repetiram antes e, de novo, elas se repetem, talvez com uma outra roupagem. São textos que se repetem com uma outra roupagem. São premissas equivocadas sobre o que pode ser ciência e arte ou o que pode ser a junção dos dois campos. Então, eu não sou uma pessoa muito amigável com relação à questão da obviedade, né? Muito embora o trabalho do museólogo seja todo o tempo obviedade, né? Quando vocês vão no museu, vocês acham, às vezes, nas vitrines, uma xícara e na etiqueta está escrito xícara, né? E aí vocês dizem, mas, poxa, eu estou vendo que é uma xícara. Sim, é o seu significado, mas ela pode não ser para o outro, né? Então, sem criar a expectativa de mais do mesmo, dessa obviedade, a minha primeira indagação, e aí tome isso como se eu estivesse como se eu estivesse pensando alto e compartilhando com vocês esse pensar alto. Existem referenciais? Se sim, quais? De ciência e arte. Entendemos ciência e arte da mesma forma ou achamos que Você fechou seu som. Estou sem som? Agora voltou. Agora voltou. É porque talvez a minha conexão esteja instável. Eu vou, se por um acaso eu parar, eu peço a alguém que entre no WhatsApp e me comunique que eu parei, porque aí eu rotei o meu celular, tá? Agora está indo bem. Foi só um momento que... Ok. Então, em que momento parou, Tânia? Existem referências? Ok. Se sim, quais? Entendemos ciência e arte da mesma forma ou achamos que entendemos porque o nosso referencial primeiro e principal, no caso Ruth Bernstein, nos chama para exemplificação de casos pontuais nesse campo, cientistas que transitaram pela arte e vice-versa. Quem já teve acesso ao livro do Bernstein concorda comigo que não há no livro em nenhum momento ele falando sobre ciência e arte. Ele fala sobre criatividade, mas ele não fala sobre ciência e arte. É válido tratar sempre a figura de Leonardo como o primeiro grande exemplo de ciência mais arte? Não estaremos, dessa forma, reduzindo a possibilidade da amplidão do tema? E por que a gente fala isso? Existe uma tendência de que o Leonardo seja sempre tomado como a figura principal. Mas todo grande artista, grande cientista, todo profissional, todos nós trilhamos o caminho aberto por alguém, né? E Leonardo não foi diferente. Leonardo não desbravou o caminho. Ele trilhou o caminho feito por Alberto. É aquilo que nada se pode tirar ou acrescentar sem que você altere a situação da coisa. Como pensar ciência e arte livremente, sem condicionamentos de resposta e sem definições pré-determinadas? Como não criar o paradigma go-no-go? O paradigma go-no-go, os testes go-no-go, eles são usados muito na ciência, na engenharia e na psicologia também. Eles são usados para medir a capacidade. Está cortando, Anunciata, de vez em quando congela a sua voz. Oi? São usados para medir a capacidade de um participante. Está congelando sua voz de vez em quando. Eu acho que eu vou, então, mudar para o meu celular, porque tá difícil aqui. Melhorou agora?
Quando fala, tá ótimo. O problema é que às vezes congela a fala. Tá. Então, como o paradigma Go-No-Go, ele requer um participante para executar uma ação mediante certos estímulos. Por exemplo, pressione um botão. E inibir essa ação sobre um conjunto diferente de outros estímulos, o No-Go. E aí, que se transforma no No-Go. E aí, a grande questão é, quando nós trabalhamos com conceitos, né, sejam eles verdadeiros ou não, sobre ciência e arte, nós não estaríamos condicionando os alunos ou aquele a quem nós estamos compartilhando conhecimento sobre uma formação de um conceito pré-determinado? A gente quer ter o controle das respostas através de estímulos ou a gente quer que cada um tenha o seu próprio viés, construindo um novo pensar? Mas e se falar dessa potencial força de criar conceitos próprios sobre ciência e arte, nós não correríamos o risco de cair no paradoxo do navio de Teseu. E o que é o paradoxo do navio de Teseu? Vamos tomar por A. Esse trechinho eu tirei diretamente de um livro sobre o paradoxo do navio de Teseu. Vamos tomar por A o navio em que Teseu começou sua viagem. O navio de Teseu era o navio que levava os jovens a ser sacrificados pelo Minotauro. Então, vamos tomar por A o navio que Teseu começa a sua viagem, e tomar por B o navio que Teseu termina a sua viagem. A questão não é apenas se A é igual a B. Suponha que Teseu tenha deixado uma peça no barco A, do barco A no barco B. Uma peça de A é o suficiente para fazer A idêntico a B? Se não seria idêntico a B, supondo que ele havia deixado duas peças, etc. Onde devemos desenhar a linha da identidade do barco? E aí eu pergunto, aonde a gente tem, na formação de potenciais conceitos sobre ciência e arte, o momento do corte de onde está a ciência e arte, se é que esses conceitos existem, e onde estão os novos conceitos que a gente está formando. Esses novos conceitos que a gente está formando é o mesmo conceito que nos foi ensinado no início sobre ciência e arte? Construir conceitos nos levaria a cair nesse paradoxo? Ter um novo conceito invalidaria o conceito anterior? Ou estamos falando da permanência da ideia? Se Teseu tem um navio e ele começa a navegar, e durante essa navegação, esse navio muda, e ele chega no porto com o navio modificado, ele ainda é o navio de Teseu? Ou que permanece a ideia do navio de Teseu? Pensar. E aí vem a seguinte coisa, o que é um paradigma e o que é um paradoxo? O paradigma, literalmente, é um modelo, é a representação do padrão a ser seguido. É uma referência criada por nós para dar conforto às nossas decisões. E o paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira, que leva a uma contradição lógica ou a uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser verdade. Nós estamos construindo paradigmas em ciência e arte ou nós estamos, a partir de paradoxos, caminhando para um paradigma? Eu não tenho resposta, eu estou lançando a pergunta e a dúvida para vocês. Niels Bohr disse, ainda bem que chegamos a um paradoxo, agora há a esperança de conseguirmos algum progresso. E aí eu coloco essa figurinha do pesquisador, de uma figurinha impoluta, que ele diz assim, toda certeza é relativa. Aí o aluno pergunta, tem certeza, professor? Absoluta. Como eu disse a vocês, a gente não constrói caminhos, a gente trilha caminhos, muito embora não seja proibido construir novos caminhos, mas a gente trilha por caminhos já abertos. E passeando um pouco por aí, vamos olhar um pouquinho de que fonte a gente vai beber, né? E aí eu recorri àqueles que vieram antes de nós e principalmente Braque. Braque é o pai do cubismo, né? Ele é contemporâneo de Picasso e Picasso vai beber na fonte de Braque. Braque diz, a arte é feita para perturbar, a ciência tranquiliza. Apenas uma coisa é valiosa na arte, a coisa que você não pode explicar.
Mas será que em ciência também não seria um pouco disso? E aí eu trago para que vocês vejam da onde Picasso foi beber. Eu trago Braque com o português e trago Picasso com a Jolie. Os dois são de 1911, 1912. Se a gente não tivesse uma legenda, né, com facilidade nós confundiríamos as duas obras. Os dois representam dois músicos, tanto a obra de Picasso quanto a obra de Braque. E aí a gente chega no Siller. E por que a gente chega no Siller? O Siller é a figura que se destaca de forma preponderante, especialmente na época, para mim, especialmente na época do mestrado, com relação ao que seria a construção do referencial moderno em ciência e arte. E não há como você construir esse referencial se na medida em que você pesquisa, você consegue achar o nome dele em todo canto. E aí eu fui tentar descobrir aonde o Siller, da onde o Siller foi beber, né? De que fonte ele foi beber, assim como o Picasso bebeu de Braque, né? Aonde o Siller foi beber os conceitos que ele tem. E aí, num dos textos dele, que está aí, ele diz assim: quando as pessoas sinceramente me fazem esse tipo de pergunta ansiosa, como podemos melhorar o mundo? Como podemos mudar isso? Como salvamos nosso mundo? Como podemos fazer um futuro melhor? Ele diz: eu simplesmente aponto para o trabalho e a vida de Meyer Schaper. E digo, é assim, estude as ações desse espírito criativo. E aí eu não tinha muito conhecimento sobre o Meyer Schaper. O Meyer Schaper, ele foi um dos historiadores mais influentes do século XX. E o legado dele é difícil de quantificar mediante o número de produção que ele tem. Ele foi professor da Universidade de Colômbia, ele lecionou na Universidade de Nova York, depois na New School. Para um acadêmico, Schaper teve um alcance extremamente grande através de palestras, por causa do envolvimento dele com a cena artística de Nova York, e que estava começando a desafiar o cenário cultural que sempre vinha da Europa. Eu fui atrás das obras de Schaper, né? E, obviamente, eu não tive como colocar individualmente todos os livros, mas eu fiz um print da maioria das obras que Schaper escreveu, para que vocês tenham uma ideia da produção desse homem, né? Ele vai desde Van Gogh até, por exemplo, o cristianismo nascente, a arte medieval. Ele cruza por todos os pontos da história da arte. E Schaper escreveu: os artistas de hoje que gostariam de ter a chance de pintar obras de amplo conteúdo humano para um grande público trabalham em escopo comparável aos da antiguidade e da Idade Média. Não encontram oportunidades sustentadas. Eles não têm alternativa se não cultivarem sua arte os únicos e mais seguros domínios da liberdade, o interior. Pinturas e esculturas, vamos observar, são os últimos objetos feitos à mão dentro da nossa cultura. Quase todo o resto é produzido industrialmente, em massa e através de uma alta divisão de trabalho. Poucas pessoas têm a sorte de fazer algo que represente a si mesmas, sejam elas inteiramente provenientes de suas mãos e mente, ao qual possam apor seus nomes. E, mais precisamente, Schaper disse o seguinte: o movimento da arte abstrata traz em si, em quase todos os pontos, a marca da mudança das condições materiais e psicológicas que cercam a cultura moderna. Natureza e formas abstratas são materiais para a arte, e a escolha de uma ou de outra decorre de interesses que mudam historicamente. Ou seja, a arte ela é influenciada por uma série de circunstâncias que vai desde do cenário econômico ao cenário de guerra ou de paz que aconteça entre os homens, que novamente vai influenciar o cenário econômico. E aí eu coloquei 3 exemplos de arte abstrata: Mondrian, Kandinsky e Pollock.
Um outro estudioso a quem a gente vai recorrer muito precisamente é o Bronowski. O Bronowski, ele foi matemático, ele fez investigação operacional, ele estudou biologia, história da ciência, geometria e poesia. E Bronowski diz o seguinte: há um fio que percorre continuamente todas as culturas humanas que conhecemos e que é feito de 2 cordões. Esse fio é o da ciência e da arte. Este emparelhamento indissolúvel exprime, por certo, uma unidade essencial da mente humana evoluída. Não pode ser um acidente o fato de não haver culturas que se dediquem à ciência e não tenham arte, e culturas que se dediquem à arte e não tenham ciência. E não há certamente nenhuma cultura desprovida de ambas. Deve haver alguma coisa profundamente enterrada no espírito humano, mais precisamente na imaginação humana, que se exprime naturalmente em qualquer cultura social, tanto na ciência quanto na arte. A partir daí, eu resolvo caminhar por um cenário que é realmente onde está uma pesquisa que eu consideraria fundamental no que nós chamamos de ciência e arte. E aí eu vou recorrer a artigos científicos. Esse artigo, por exemplo, ele está no American Meteorological Society e ele trata do céu no grito de Munch, né? O grito ele interessa aos meteorologistas por causa da representação bastante marcante do céu, né? O céu em Munch ele é vermelho e ele foi visto por Munch a partir de um pôr do sol vulcânico. O Krakatoa entrou em erupção em 1883. E essa erupção do Krakatoa, que fica bem no hemisfério sul, ele gera nuvens estratosféricas nacaradas que chegam ao hemisfério norte, bem no seu extremo. Ele mostra que as cores e padrões do céu da pintura de Munch correspondem às cores do Sol quando essas nuvens nacaradas estão presentes. Ou seja, a aparência ao redor e depois do pôr do sol cria um impressionante efeito dramático. E o grito de Munch ele serve para os meteorologistas para uma das primeiras documentações visuais de um display nacarado em nuvem. E aí nós temos a representação do Krakatoa em erupção. Nós temos as 4 versões do grito. Ele desenhou o grito de várias formas, mas como vocês percebem, o céu está vermelho em todas as versões. Não é só a obra de Munch que retrata o céu vermelho nesse período. Outros artistas do hemisfério norte também vão retratar o céu vermelho pela influência da erupção do Krakatoa. A erupção do Krakatoa foi tão forte que ela desformatou a montanha. Tá? O Krakatoa fica na Indonésia, bem próximo de Jakarta. Aí nós temos uma fala de Munch que diz: eu estava andando na estrada com 2 amigos, o sol estava se pondo. Eu senti uma onda de tristeza, o céu de repente ficou vermelho de sangue. Eu parei, inclinei-me contra a cerca, cansado até a morte. Olhei para fora, as nuvens flamejantes como sangue-espada, o fiorde azul preto e a cidade. Meus amigos continuaram. Fiquei de pé, lá tremendo de angústia. E eu senti como se fosse um vasto e interminável grito que passou pela natureza. O grito ele faz parte de uma trilogia que é o grito, ansiedade e desespero. Todos eles continuam com o céu vermelho e todos eles têm uma visão de uma profundidade psicológica muito grande. O Munch era bastante depressivo também. E aí a gente sai do céu vermelho de Munch e caminha para os olhos de Rembrandt, né? Em 2004, 2 neurocientistas da Escola Médica de Harvard observaram que os olhos de Rembrandt
estavam frequentemente desalinhados em seu autorretrato, né, em todos os seus autorretratos. De modo que um parecia olhar diretamente para o espectador, enquanto o outro parecia olhar para o outro lado. Livingstone e Conway acreditavam que, supondo que Rembrandt tivesse pintado a si mesmo com uma precisão implacável, ele tinha uma má estereovisão, o que poderia ter sido vantajoso, já que ele teria lutado para ver a profundidade com sinais estereoscópicos. A seguir, a estéreo, ou a incapacidade de usar o deslocamento horizontal entre os olhos para nos permitir ver em 3D, pode ajudar os artistas a pintarem em 2 dimensões. E Rembrandt fez inúmeros autorretratos, né? A questão do autorretrato, não só ele como Van Gogh, está associado ao fato de que modelo era uma coisa cara. Por isso, eles usavam tanto a pintura do autorretrato. Mas não foi só Rembrandt. Monet escreveu sobre a sua crescente frustração com a visão declinante em 1914, observando que as cores não tinham mais a mesma intensidade. Os vermelhos começaram a parecer lamacentos, escreveu ele. Minha pintura foi ficando cada vez mais escura. E depois de passar por uma cirurgia de catarata, em 1923, Monet conseguiu retomar ao estilo original. E jogou boa parte das obras que ele havia feito num período de 10 anos, quando ele sofria da doença ocular. Ao lado disso, uma pintora americana que eu gosto bastante, que é a Georgia O'Keeffe, era mais conhecida por suas telas que mostravam crânios, flores. Ela morava numa região dos Estados Unidos, ela foi muito amiga da Frida Kahlo também, trocaram muitas correspondências, e ela representa bastante a região desértica, onde ela vivia nos Estados Unidos. O'Keeffe sofria de degeneração macular, que era uma condição médica que podia resultar em uma visão borrada sem o centro do campo visual. E ela completou a sua última pintura sem ajuda em 1972. Mas a visão diminuída dela não extinguiu a vontade de criar arte, né? Quando ela estava quase cega, ela voltou à arte com a ajuda de assistentes e criou motivos visuais favoritos de memória do que ela tinha na imaginação. E aos 90 anos ela escreveu: eu posso ver o que eu quero pintar. A coisa que faz você querer criar ainda está lá. E aí chegamos no nosso conhecidíssimo Da Vinci, né? Uma pesquisa recente sugere que Da Vinci foi ajudado por um distúrbio de visão. A análise do rosto do pintor a partir de pinturas e desenhos revelou que ele podia ter sofrido de estrabismo. Acredita-se que ele tenha sofrido de um tipo chamado exotropia intermitente, que é uma condição que faz com que um ou ambos os olhos se voltem para fora e afete cerca de 1 em cada 200 pessoas. Pesquisadores sugeriram que o distúrbio pode ter ajudado na habilidade de mudar para a visão monocular, no qual ambos os olhos são usados separadamente, e permitiu que ele se concentrasse em superfícies e em close-up, né? Segundo os pesquisadores, é muito difícil dizer qual olho tenha sido o mais afetado pela pintura, né? Mas que foi particularmente útil para que ele tivesse uma cena geometricamente correta, né? E esse estudo, particularmente esse artigo, ele foi publicado na JAMA Oftalmologia. E aí eles publicam isso e fazem colocam esse pequeno desenho do Da Vinci, né? Onde mostra o desalinhamento do visual dele. Mas não era só eles, o próprio Dalí, né? Dalí teve a pintura dele foi extremamente influenciada pela ciência, né? Aí Dalí diz: ainda que eu não seja cientista, eu devo confessar que os acontecimentos científicos são os únicos que guiam a minha imaginação. Todo pintor pinta a cosmogonia de si mesmo. Rafael pinta a cosmogonia do Renascimento e Dalí pinta a era atômica e a era freudiana, né? E aí a gente tem esse retrato de gala
que é a mulher dele, e aonde ele meio que explode a imagem da Gala em pequenos átomos, eu diria assim. Esse, que é um dos mais conhecidos, e esse é um artigo sobre a obsessão de Dalí pela ciência, em que a autora, esse está publicado, é da Mônica Lopes Ferrado, ela fala sobre de que forma a física e psicanálise são as ciências que mudaram a visão do mundo e que mostra e que dá a Dalí uma curiosidade por ambas, né? Dalí era uma figura bastante controversa, né? Ele vai recorrer a revistas de época, ele gostava de visitar laboratórios de ciência e ele acaba sendo expulso do movimento surrealista porque ele tinha uma obsessão por Hitler. E ele acaba sendo expulso do movimento surrealista por causa disso. A Mônica Lopes diz assim, em um dos artigos que Dalí publicou nos anos 30, se encontram muitas referências ao novo mundo que propõe a física. Um exemplo em seu texto, A Cabra Sanitária, onde ele diz que a física deve formar a nova geometria do pensamento, e será precisamente o delírio da interpretação paranoica. Nós caminhamos para o fim e a gente percebe que eu transitei por temas transversais, um pouco de tudo, né? O que realmente há de ciência e arte em tudo que a gente viu até agora, né? O que há de ciência e arte nas nossas proposições? Será que o que fazemos é realmente ciência e arte? Nós podemos chamar de que tudo é ciência e arte? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu sou muito reticente em relação a isso. De que forma, então, podemos fazer as conexões? Ainda se torna, depois de tudo que a gente viu aqui, ainda se torna pertinente a gente ter um único referencial? Nosso olhar sobre os dois campos, ainda de forma potente, continuam separados. Estuda as confluências, a possibilidade das confluências, e nós nunca vamos ter fim no que a gente chama de um grande mergulho acadêmico. E aí, encerrando, eu trago um pouco de Seurat. Seurat diz assim, eles veem poesia no que eu fiz. Não, eu aplico o meu método. Isso é tudo que existe. E Paul Valéry diz, as ciências e as artes diferem principalmente nisso, que as primeiras devem visar resultados certos ou enormemente prováveis. As segundas podem esperar apenas resultados de probabilidades conhecidas. E aí eu me pergunto, aonde o Seurat não estaria falando de ciência e aonde o Paul Valéry não estaria falando de arte, né? Se eu substituo, se eu coloco a palavra arte na fala de Seurat, ou se eu coloco a palavra ciência, ela não perderá o sentido. E a mesma coisa na frase de Valéry. Se eu tiro ciência ou se eu tiro arte, ele também não perderá nenhum sentido na fala dele. E, para encerrar, eu uso essa epígrafe de Adler, que ele diz assim, nenhuma experiência em si mesma é a causa do nosso sucesso ou do nosso fracasso. Nós não sofremos do choque de experiências, o chamado trauma, mas o transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. E por que eu coloco isso? Porque todos nós estamos, nesse momento, passando por um choque de experiências. Não só pela questão da pandemia, e eu também não vou me prolongar em relação a isso, porque todo mundo
está na moda falar em pandemia, né? Mas eu volto principalmente ao que determina a formação de um grupo pela Tânia de ciência e arte, né? Ou seja, discutir sobre essas experiências e, a partir dessas experiências, construir um novo paradigma, ou seria um paradoxo? É isso. Bom, pessoal, aceitamos inscrições aqui no chat para discutir, perguntar, questionar, etc, etc, etc. Alguém quer ousar? Eu quero fazer uma pergunta bem simples. Que bom! Vai lá, Eric. Então, parabéns aí pela apresentação. O seu trabalho é super importante, até eu acho que para todo mundo que trabalha com ciência e arte. E eu assim tô colhendo os frutos aqui. Anotei várias coisas. Eu li a sua entrevista que você compartilhou no grupo, acho que 2 semanas atrás. E você fala assim: o pesquisador deve ser capaz, a partir de leituras e experiências, de seu entendimento, criar sua própria definição e analisar se ela encontra eco, né? Você até fala assim: isso é meio freiriano, assim. E é totalmente isso. Aí eu te pergunto, você tem a sua própria definição de ciência e arte? De jeito nenhum. Porque De você jeito também nenhum. Em nenhum momento eu pensei... Desculpa, terminou a pergunta? Terminei. Não, de jeito nenhum, Eric. Eu não tenho, não só não tenho, como eu sou extremamente resistente a construir qualquer definição de ciência e arte. Qualquer uma. Você tem, que eu digo assim, a gente tem acesso a inúmeras leituras, né? E a gente pode falar, por exemplo, se a gente pega, até aqui atrás de mim, se a gente pega o livro do Snow, né? Aqui pequititinho, que vocês têm, né? O Snow fala das 2 culturas, mas ele não fala em ciência e arte, né? Então, por que a gente sempre considera importante a questão não só da leitura, mas e a gente vive se batendo, né? A gente chega a ser chato com a questão do Leonardo, né? da revista. No momento, o único lugar onde a gente consegue achar, eu não vou dizer referenciais, mas novas discussões, né? Coisas mais caudalosas, coisas mais interessantes, que a gente possa ler e pensar sobre ciência e arte. Mas eu não tenho nenhuma definição, não existe. Esquece. Eu nunca vou dizer para vocês que ciência e arte é isso ou aquilo. Eu só vou... O único cuidado que eu tenho, né, eu acho que vocês devem lembrar bem disso, quando a gente estava junto, né, de que não usar a questão de que tudo é ciência e arte. Não, isso não existe, né? A gente tem uma confluência, a gente tem um pensar junto, mas nunca achar que tudo é ciência e arte, né? E nunca diminuir os próprios, se eu não me engano, foi Deleuze que fala que são as 3 asas do conhecimento, a ciência, a arte e a filosofia, né? Então, ele não fala em nenhum momento que elas não. Eles são 3 asas do conhecimento, né? E para onde a gente deve correr. Mas não tenho, e você nunca ouvirá de mim nenhuma definição. Beleza. Temos 5 inscritos. Próxima é Jaqueline. Pega leve, Jaqueline.
Imagina, vou pegar pesado contigo. Não, olha só, eu adorei a sua apresentação. Na hora de se apresentar, que você vem, né, falando dos quadros e falando dos filósofos. Assim, eu fiquei me lembrando na faculdade do tempo todo remetendo sempre a ciência e arte, sempre a ciência e arte, a tudo que a gente tem na faculdade. E bem antes disso, né, porque eu gosto de arte desde pequena, então eu sempre fiz em casa alguns experimentos, eu e meu irmão, a gente botava bombinha, fazia explosivos, fazia algumas coisas doidas assim, mas também trabalhava com arte, então, e na faculdade, vendo esses dois momentos, isso me deixava assim, muito legal. É uma beleza, né? Então, que bom que você não define. Não. E eu acho que isso é interessante para nós, nesse grupo, entender que realmente não existe essa definição, mas entender que, bem antes de Leonardo, né, o Albert já falava sobre isso, e outros também, que a gente for pegar algumas histórias também tem, a gente vai encontrar isso também lá atrás, mas é importante a gente entender que o homem e a mulher são o corpo do homem e da mulher é essa questão holística mesmo. Está tudo envolvido na gente, né? Nossas expressões. E a arte, a ciência, está envolvida na nossa curiosidade, na nossa pesquisa, no nosso planejamento. É bem isso. E assim, eu só queria falar isso, né? Que em tudo que a gente for ver em arte, ali você vai ter o dedo da ciência. E tudo que você vai ver ciência, você vai ter o dedo da arte. Porque as imagens que a gente tem dentro da medicina, né, que eu vi na época que eu estava fazendo lá o doutorado, enfim, e o que a gente vê, nossos próprios consultas, né, quando a gente vai ver o nosso raio-x, a gente tem ali o tempo todo, são imagens, né, e quando a Faiga fala dessa transição, né, da ciência e arte também, né, também para que a gente possa pensar nisso. Era só isso que eu queria falar, não vou pegar pesado, não. É só isso. Obrigada. Nada. Obrigada. É minha vez. Eu vou pegar pesado, porque eu vou discordar da Anunciata de que a gente não pode definir. Eu quero uma definição. Eu estou construindo uma definição. Né? Nem paradigma, nem paradoxo. Eu estou construindo um campo novo. Eu, quando comecei a minha iniciação científica, que eu tinha 17 anos, 18 anos, eu fui para um instituto que era um instituto de biofísica. E o nome daquele instituto de biofísica me intrigava muito, porque eu dizia, que diabo é biofísica? Né? Existe biologia, existe física, mas que diabo é biofísica? E eu fui para aquele instituto aprender a construir imagens de microscopia eletrônica. Né? E ali, assim, a construção de imagens de microscopia eletrônica, a primeira coisa que você tem que dominar é o instrumento, é o aparelho. Né? Então, de modo geral, a ciência, quando você vai se formar um cientista, ao mesmo tempo você vai caminhando por um caminho que você olha para um lado e olha para o outro. Um lado são as tuas perguntas, seus objetos de investigação, as suas inquietações. O que o inquieta? Né? Então, eu fui trabalhar com um agrônomo e ele se inquietava pelo movimento das plantas, por exemplo. Né? E eu fui trabalhar, minha primeira coisa que eu trabalhei, assim, bem garota mesmo, foi com a planta dormideira. Né? Por que a planta fecha e abre quando você toca? Né? Então, só o fato de ter uma inquietação com a natureza, aquilo é um lado do caminho. Né? Por outro lado, tem o caminho... Então, ali você tem a pergunta, a metodologia, como é que você vai abordar, o que você quer alcançar. Então, aí tem todo o desenho da metodologia científica. Mas, pelo outro lado, tem o lado da instrumentação. Né? Então, você vai usar a lupa, você vai usar o olho, você vai usar medição, você vai usar números, você vai usar tabelas, você vai usar equipamentos. Então, o equipamento
que é uma coisa que o museólogo trabalha, um equipamento que não se usa mais, ou um equipamento que foi usado, ou um equipamento atual mesmo. O equipamento é outra paixão. Eu diria que são os dois lados desse caminho, entendeu? A ciência vai entre equipamentos que vão se substituindo, técnicas que vão mudando e perguntas que você vai fazendo. A ciência vai ser interessante se você fizer boas perguntas. E aí eu me perguntava o que é biofísica. E biofísica foi criada, era um campo extremamente novo. Quase não existia um instituto de biofísica, porque a biofísica era nova. Ela surgiu da onde? Ela surgiu da inquietação de estudar fenômenos físicos em seres vivos. Daí surgiu a biofísica. Então, era o estudo do peixe elétrico, da eletricidade das células, da eletricidade do coração, da eletricidade do cérebro. Eletricidade é um tema da física. Cérebro, coração e peixe é um tema da biologia. Então, quando você junta esses dois temas e trabalha num campo novo, você cria um campo novo, né? Você não pode abrir mão de ter a biologia, não pode abrir mão de ter a física, e você cria um novo campo que é a biofísica. Eu fui formada nesse campo da biofísica. E aí, para mim, entender um campo interdisciplinar é muito fácil, porque eu recorro sempre a esse paradigma, né? Não é paradoxo, é um paradigma. Eu aprendi aqui a diferença com a Anunciata agora. Eu recorro sempre a esse paradigma. Quando você mantém duas disciplinas juntas, que são claramente isoladas, biologia é uma coisa, física é outra coisa, né? Você junta elas para entender problemas nos quais as duas estão juntas, você cria um campo novo. Eu acho que ciência e arte têm uma definição, sim, tanto em obra quanto em processo, tanto em produto quanto em processo. Um processo no qual você articula diferentes ciências e diferentes artes, porque aí são todas. Quando a gente fala ciência e arte, a gente fala de todas as ciências. A gente fala da química, da bioquímica, todas as ciências, né? Seja as puras, química, física, biologia e tal, seja já as fundidas, né? As integradas, biofísica, bioquímica, sei lá, mecatrônica e outras coisas, né? Mas quando você fala de ciência e arte, você fala das duas coisas, as ciências e as artes. Não falo da música, não falo só da pintura, não falo só da escultura, mas eu estou falando do encontro de várias ciências e de várias artes num momento que é um momento de construção de algo, seja um processo que vai dar num produto. Esse produto pode ou não ser ciência, ou pode ou não ser arte, e pode ou não ser ciência e arte. Então, eu acho, Anunciata, que existe uma definição, sim, que é o campo de interseção do trabalho humano na criatividade, que desenvolve a criatividade humana em problemas que envolvam os dois domínios, entendeu? As duas culturas. Eu não estou falando só da cultura uma e da cultura outra, eu estou falando das duas culturas se encontrando. Você mostrou aí vários encontros, você mostrou a ciência analisando a arte, né? Os oftalmologistas, os meteorologistas analisando obras de arte, você mostrou a arte se inspirando na ciência, que é o Dalí, por exemplo, que era obcecado por tempo, por Einstein, enfim. E você mostrou situações de encontro de ciência e arte. Mas não sei se nos exemplos que você mostrou tinha exemplo de ciência e arte, seja de processo, seja de produto. Entendeu? Uma coisa são os encontros de cientistas e artistas que vem acontecendo, outra coisa é a fusão disso na construção de respostas para aquelas perguntas que o Cília falou. Então, você pode dar esse exemplo. Então, eu acho que dá para definir, sim. Hã? Por favor, dê um exemplo. Um exemplo é um mobile. Um mobile voando, para mim, é uma obra de ciência e arte. Um exemplo, para mim, é uma escultura 5D que a gente tenha feito. É um produto de ciência e arte, com processo e produto. Porque é uma escultura no final, tá? Que não tenha o compromisso da estética, da linha, do estilo, né? Mas tem um compromisso de construção de uma ideia simbólica. Para mim, uma escultura 5D, que a gente já fez 50 nessas oficinas, é um produto de ciência e arte, e o processo que a gente levou fazendo é um processo de ciência e arte. De vez em quando, a gente podia
Eu quero fazer um exercício de botar várias obras e perguntar, essa é uma obra de ciência, é uma obra de arte ou é uma obra de ciência e arte? Eu acho que pode ter. Pode ter. Hoje eu mandei umas rendas, né, no grupo. Para mim, aquilo é uma obra de arte, não é de ciência e arte, né? Mas se você for, talvez, entender qual é a matemática do trançar das linhas para fazer uma renda, talvez você encontre a ciência ali. Mas você vai ter que fazer um trabalho científico para encontrar. Entendeu? Porque a expressão daquele produto, para mim, é arte, não é ciência. Agora, se eu te mostro o artigo do JAMA Ophthalmology, aquilo não é arte, aquilo é ciência. É a ciência analisando a arte. Então, uma coisa é a ciência, uma coisa é a arte, outra coisa é a ciência e a arte, e ela sempre existe, a Nunziata, porque existe essa interface. E o que a gente está fazendo é desnudar, começar a conceituar. Por isso que eu acho que a gente tem que avançar na conceituação. Eu não gosto quando você diz, não, eu não construo o conceito. Eu acho que a gente tem que começar a construir o conceito, senão não faz sentido trabalhar esse campo, entendeu? Senão a gente só fala de encontros. Nós falamos de encontros durante 10 anos, durante quase 15 anos. Até o simpósio de 2015, a gente falava de encontros de ciência com a arte, encontros de ciência com a arte. Depois a gente descobriu que tinha um processo de fato, que tinha processo e produto de ciência e arte. Aí, sim, passamos a usar o termo fundido, né? O manifesto Art Science e a incorporação disso como uma linha de pesquisa, eu acho que é claramente uma identificação desse novo campo, entendeu? Se você não identifica e não conceitua, como é que você vai criar um novo campo? Para que você precisa definir? Quando você define, você limita. É bom ter definição, o ser humano busca definições. Não busca incerteza. Incerteza, a vida está cheia. A nossa vida é só... Mas essa cabeça cartesiana de cientista que quer uma definição, Tânia. Você não admite você pode ter uma definição não tem aberta. uma definição e que cada um construa a sua visão sobre o que é ciência e arte. Aí você nunca vai ter o campo, querida. Você nunca vai ter o campo. Mas o campo já existe. O campo de pesquisa já existe. Então, conceitue e defina. Então, conceituar e definir é a mesma coisa, ou não? Não, eu só não preciso de definição. O campo existe. A sua cabeça cartesiana precisa de uma definição, o que não é o meu caso. Eu jamais, por exemplo, admiti em nenhum momento usar, como seus alunos usam, arte cientista. Não usem isso para mim. Eu não sou arte cientista. Não usem, jamais. Você é artista? Não, de jeito nenhum. Você é o quê? Só cientista? Não, de jeito nenhum. Não sou uma coisa nem outra. Vamos deixar rolar, então. Deixa eu ver se... Para vocês verem como vai ser difícil escrever essa tese, né? Em que ela é aluna e eu sou orientadora. Não. Você me chama de qualquer coisa, entendeu? Mas nunca de arte cientista e nem me defina nada. Não, sem definição, por favor. Eu não tenho, a minha cabeça está muito aberta para construir a cada momento e mudar a cada momento. Enfim. Aí, vamos lá. Augusto. Então, essa discussão é boa, hein? Essa discussão rende bastante, né? Eu acho que a gente precisa continuar nela, que eu também fiquei bastante intrigado. O quê? Não ouvi. O que, Roberto? Não, eu não queria furar a fila, porque o meu questionamento era justamente isso. Eu não gosto de boxe. Porque você se inscreve, você está furando a fila, não? Então, pois é, vou furar a fila. Está na hora do Augusto. Eu vou voltar no seu depois, vamos deixar para depois. Escreve aí, está na hora do Augusto. Vai lá, Augusto. Augusto, Penha e Cristiane. Eu acho que tem na produção do conhecimento, eu acho que existe esses dois espaços, né? Eu acho que existe o espaço da construção do conceito, da definição, e existe também o espaço de não querer, de resistir e não querer a definição nem o conceito. E existe uma zona de penumbra, de interferência dessas duas ideias. Eu acho que é por aí que é mais ou menos nesse lugar que a gente está, né? Numa zona indefinível, né? Que digamos assim, característica de processos de construção mesmo do novo, né? De um conhecimento novo que está em elaboração, né?
E a gente está, digamos, no olho do furacão. Então, eu acho difícil a gente fazer um recuo nesse momento para enxergar isso com clareza, né? Mas eu penso, assim, nas coisas... Eu achei muito legal a explanação da Nunziata, né? E eu acho muito legal essa ideia que está presente na Odisseia, que é mais ou menos assim, né? Ali naquele momento em que os primeiros navegantes estão se lançando ao mar, né? O paradigma é: não se lance ao mar, não vá, porque lá tem monstros tenebrosos e lá é o lugar da morte, é o lugar do desconhecido, é o lugar do, né? E o navegante, mesmo sabendo dessas questões, sabendo do paradigma, né, ele vai além de si, ele se lança ao mar. Não tinha bússola, não tinha nada. Podia acontecer qualquer coisa, mas ele vai. E por que ele vai? O que move esse viajante? Então, eu quero trazer essa questão para a gente pensar na formação em ciência e arte. Que dispositivos nós, pesquisadores, podemos inventar, porque eles não estão dados, né? Que dispositivos a gente pode recombinar, rearranjar e mesmo ousar, inventar um novo, né? Se lançar na aventura do novo, para que, a partir desses dispositivos, os nossos pesquisadores de informação sejam motivados a ir além de si mesmos e se lançar nessa aventura de um conhecimento novo. Que dispositivos são esses? Essa é uma questão. Outra questão, será que nós estamos inventando os dispositivos adequados? Né? Então, eu acho que a gente está num riquíssimo campo de conhecimento, né? E que eu acho que nesse momento, né, eu penso que lançar passarelas sobre o abismo é o nosso desafio, né? Concordo com você. E aí Tony Negri vai perguntar, essa é uma frase que me persegue ao longo da minha vida, né? Quem será capaz de lançar passarelas sobre o abismo? Me parece que essa é uma questão para a gente pensar nesse momento, e eu queria saber o que a Nunziata pensa disso. Não, eu concordo plenamente com você, e essa questão de lançar passarelas, primeiro, eu concordo com você na questão do momento em que não estou falando a área de pesquisa em si, né? A área de pesquisa, por exemplo, quando você acessa não só a Leonardo, mas outras publicações, né? Você percebe que as pessoas estão fazendo textos assim que dão um embate fenomenal na discussão sobre o que pode ser a questão do ciência e arte, né? A cada dia que passa, né, para mim, eu fico muito angustiada. Muito angustiada. Então, por exemplo, o que eu tenho em mente nesse exato momento se um dia eu conseguir defender a tese, não sei se eu vou defender ou não, mas enfim, se um dia eu conseguir defender a tese, a minha intenção é, pelo menos temporariamente, sair do LITEB. Eu gostaria de entrar num laboratório hard, muito hard, daqueles caras que nunca ouviram, não querem nem saber, sabe? Eles só ficam o tempo inteiro porque eu não posso pensar e pesquisar ciência e arte com pessoas que pensam e pesquisam ciência e arte. Eu preciso saber como o outro lado se comporta, sabe? Eu fico muito angustiada com isso. Então, a cada dia, particularmente, eu me vejo mais e mais incapaz naquilo e mais e mais errada naquilo que eu acho e naquilo que eu penso, sabe? Quando eu olho para trás e vejo, por exemplo, as coisas da dissertação de mestrado, o que eu penso é, meu Deus, quanta inocência,
Eu escrevi isso, sabe, isso aqui saiu na inocência. Não é possível que a Fiocruz tenha me dado um título de mestre, eu tendo escrito isso aqui. Não era para ter me dado. Não era para ter me dado. Mas, enfim, deu, graças a Deus. Mas essa questão de você estar numa zona nebulosa, né, que a outra face da Lua, né, você tem toda a razão. E construir passarelas, mas passarelas seguras, né? E é um passo a cada dia. Eu não posso achar que tudo é ciência e arte, eu não posso achar que a partir de uma definição escrita, bonitinha, onde o aluno vai abrir um PowerPoint, um livro, e está lá, ciência e arte sinônimo masculino, feminino, blá, blá, blá. Não, porque esse conceito vai mudar daqui a pouco. Sabe? Quando a Tânia fala da questão da biofísica e tudo mais, ótimo, eu acho legal, mas são duas áreas da ciência. São duas áreas da ciência que se encostam. Eu vou dar um exemplo rápido. No laboratório do meu filho, eles pesquisam pinças ópticas, que são pinças usadas por cientistas para pegar bactérias, coisinhas pequenas, né, que você não vê. Como é que você usa uma pinça que você não vê, cara? Mas os caras estão dentro do laboratório de física pesquisando isso, né? Então, quando você tem duas áreas de dois campos diferentes, você precisa pensar, sabe? As interpretações, elas são diversas, e é muito perigoso que você tenha uma definição pré-determinada, como se fosse uma receita de bolo. Não tem receita de bolo, isso não existe, né? Mas, enfim, isso vai do meu pânico. Não esquenta muito com isso. Desculpa, Augusto, se eu não fui mais além, mas é isso, é só a minha angústia. Penha, depois é a Cris. Oi, Anunciata. Penha, desculpa, eu estava tentando aqui. Na fala da Penha, a gente vai encerrar as inscrições para poder tentar terminar às 6h30. Então, eu quero dizer que eu amei a sua apresentação. Você trouxe algumas informações que eu achei muito bacanas, algumas eu não conhecia, como, por exemplo, que o Grito tem uma trilogia, eu não sabia disso, né? Grito conhecido, né? Não é só você, não. Grito, ansiedade e desespero. E eu também não sabia dessa questão do céu vermelho ligado a uma erupção vulcânica. Uhum. E tudo que você trouxe nessa apresentação, eu achei assim maravilhoso. Eu amo artes, né? Então, assim, eu fico muito encantada com esse tipo de apresentação e me enriquece muito, né? Quanto à questão do que é ciência e arte, de definir ou conceituar, eu acho que realmente é bem complexo isso, né? Eu sou muito mais artista que cientista. Aliás, eu acho que de cientista eu não tenho muita coisa, não tenho quase nada. E eu tenho muita dificuldade de fazer os registros científicos. Por exemplo, numa escrita de texto, por exemplo, que o texto válido, o texto acadêmico, ele é um texto muito diferente de um texto literário. Então, assim, eu tenho paixão por textos literários. Eu escrevo também. Escrevo poesias, escrevo histórias, mas na hora de fazer um texto acadêmico, meu Deus do céu, é um sofrimento muito grande. Então, assim, é realmente muito complexo isso. Eu vi um vídeo, hoje também já tinha visto antes, de uma oriental que ela trabalha com porcelana fina, né? Que ela pega argila de um lugar onde tem água cristalina, não sei das quantas, e ela começa a trabalhar aquilo tudo num processo muito manual, muito científico, ao meu ver, né? Porque aquilo ali para mim é ciência. Ela conseguir trabalhar aquela argila daquele jeito, deixar naquela textura e fazer uma peça que é uma peça fina linda, maravilhosa. Para mim, aos meus olhos, aquilo ali é ciência e arte. Talvez alguém diga que não é, mas eu acho que ali ela está trabalhando nos dois campos, porque ela está trabalhando com a sapiência, né? O conhecimento ancestral, porque aquilo ali é uma arte que é passada de geração em geração, e, ao mesmo tempo, a beleza daquilo que ela constrói. Então, aquilo ali, para mim, é ciência e arte. É muito difícil definir isso, né? E eu queria, Anunciada, eu não queria te fazer uma pergunta, não. Eu queria te fazer um pedido.
Como eu sou contadora de histórias, eu amo histórias, e você falou do paradoxo do navio de Teseu. Eu penso um pouco, eu lembro um pouco da história de Teseu, já vi filmes, já li alguma coisa, eu lembro que ele que corta a cabeça ele que derrota o Minotauro, não é isso? Mas aí quando você falou desse navio que vai de um jeito, que volta de outro, eu não lembro dessa parte. Se você puder, se não for gastar muito tempo, se você puder falar, eu te agradeço, porque eu gosto de ouvir as pessoas contando. Claro, na realidade, a gente poderia voltar, sim. O primeiro a falar sobre o paradoxo do navio de Teseu é Plutarco, né? Mas ele usa a imagem do navio de Teseu como ele poderia ter usado, sei lá, qualquer outra coisa, né? E Plutarco fala exatamente nisso, mas depois de Plutarco você tem Heráclito falando no paradoxo do navio de Teseu, você tem Thomas Hobbes, você tem Leibniz, você tem uma série de pessoas para representar exatamente essa imagem. Por exemplo, esquece o navio de Teseu, põe assim a carroça da Anunciata. Vamos botar assim, a carroça da Anunciata. A Anunciata saiu de Santa Cruz para Campo Grande de carroça. No meio do caminho, a carroça da Anunciata caiu uma madeira perto de Paciência, né? Aí ela saltou, pegou uma madeira e bateu na carroça. E aí, quando chegou perto de Campo Grande, ela teve que trocar um cavalo, porque o cavalo estava cansado. E aí, quando ela chega em Campo Grande, a carroça da Anunciata chega em Campo Grande, a carroça da Anunciata que chegou em Campo Grande é a mesma? Não. A ideia é exatamente essa. A ideia é exatamente essa. O navio de Teseu que sai e que chega é o mesmo, né? Ou seja, quando você lê sobre o paradoxo do navio de Teseu, o que fica na sua cabeça, desculpa, foi o que ficou na minha, né? O que permanece é a imagem. Você tem a imagem do navio saindo, você tem a ideia do navio saindo, o navio de Teseu, e você tem a ideia do navio de Teseu chegando, né? Então, é essa a ideia, diretamente ligada à questão da imaginação. Mas você tem, assim, N filósofos que vão te explicar de forma variada, né? Mas isso está ligado a isso. Plutarco usa o navio de Teseu como ele podia ter usado qualquer outra coisa, né? Mas ele chama... mas antes de Plutarco, outros já haviam, enfim, Sócrates, Platão já haviam mais ou menos falado sobre isso. E que o paradoxo nada mais é do que a história do rio, né? O rio corre. Ele é sempre o mesmo? Não. Nem nós somos os mesmos, Anunciata. Nem nós somos os mesmos. Nós mudamos, né? Muito. Exato. Assim, essa coisa de você falar sobre o que você entende sobre ciência e arte, Penha, eu acho muito positivo, porque mostra que você pensa sobre isso, né? E que você não se reduz a uma única definição. Entende o que eu acho importante? Vou te dar um outro exemplo. O tempo que eu morei no Japão, eu tive uma dificuldade enorme no início, porque eu tinha uma necessidade de entender como eles pensavam. Como é que eles pensam? Né? Como é que eles pensam? Quando eu desisti de achar como eles pensavam e resolvi pensar como eles, as coisas ficaram muito mais fáceis para mim. Né? É a mesma coisa. Quando você desiste de ter uma ideia pré-formada do que seja ciência e arte e trabalha na sua cabeça o conceito do que pode ser ciência e arte, a coisa fica muito mais fácil. Você fica muito mais sensível. Lembra que eu enchi o saco de vocês no início da disciplina, assim, não me apareçam ao final de 6 meses com um frasquinho cheio de areia colorida me dizendo que isso é ciência e arte, que eu vou matar vocês. Enchi o saco de vocês, porque é um conceito raso. Mas esse conceito raso, ele só vai ser desfeito ao final da leitura, da convivência, onde vocês desistiram de tentar ter uma definição sobre ciência e arte. Ou seja, vocês passaram a viver. A coisa entrou por osmose sem uma definição pré-formatada, né? Sem estar dentro de caixinha. Obrigada. Era isso, mais ou menos, que você queria saber? Obrigada. Passar para a Cris, vai lá. Oi. Então, primeiro dizer muito obrigada, adorei
você ter trago para mim aquilo que me inquieta. Porque realmente é uma coisa que assim, eu tenho a questão da ciência e arte, que a gente define muito o que é criatividade, mas a gente não chega, né? E aí eu vou trazer algumas coisas que eu pensei para ver se você consegue entender a minha pergunta. Primeiro que essa inquietação não é nova, né? De você ficar no meio do olho do furacão, ela não vem da agora. Se a gente pensar assim, trazendo bem para como eu penso, que é a gente pensar em encruzilhadas e trocas, que é a gente sair um pouco do centro da Europa ali, né? Que é essa ideia de conceito de conhecimento na troca, no embate, e que não fecha. Eu tenho um incômodo realmente com o conceito, desculpa, professora, querida Tânia. Quem eu? Não, querida Tânia, o conceito, ele é uma coisa que aprisiona e que me irrita. Talvez a gente devesse achar um outro nome, e talvez a gente não devesse trabalhar com outra questão, mas aí como eu não tenho outra palavra para pensar, ou outro contorno para dar, também não tenho essa resposta. E aí fiquei com uma questão no meu pensamento, que essa encruzilhada num lugar de encontro das duas coisas, onde esse encontro ele é uma troca, mas mais que uma troca, uma coisa que não separa depois. E aí, o que é importante, é o produto ou é o processo? E para mim, a gente tinha que chegar num lugar onde que fossem as duas coisas, porque é isso. Nem acho que a gente devesse pegar o vidrinho e dizer que é ciência e arte, e acho que o processo, por exemplo, do 5D, ele é o processo, ele está indo no processo, mas quando o resultado também for esteticamente significativo e aquilo se tornar visivelmente artístico, acho que vai começar a fazer sentido para mim. Porque para mim não faz sentido algum quando a gente coloca, por exemplo, talvez o mobile enquanto sendo a expressão de ciência e arte, se o mobile foi construído da seguinte forma: olha, eu quero uma série de coisas vermelhas que vão pular aí. O artista fala assim, eu quero colocar um monte de coisa pendurada aí vermelha, que é para fazer um vermelho aí nesse canto. E a gente que trabalha no processo sabe que às vezes é isso. Só que se o mobile tiver um pensamento, eu quero que o mais pesado vá significar A, que o próprio artista no processo consiga sintetizar o que ele quer e o próprio fazer for significativo, acho que ele vai começar a fazer sentido para mim. Então, eu tô nesse pensamento entre se ciência e arte é o processo ou ciência e arte é o produto. Por isso que eu estou nesse embate. E só para trazer uma informação, para algumas culturas a gente nem tem a palavra separada. A gente tem uma palavra que quer dizer sabedoria e arte junto. E aí a gente nem tinha esse embate. O campo já estava junto. Eu concordo totalmente com você, Cristiane. Só que aí a resposta às tuas angústias, né? E também a questão 5D, eu sempre vejo todo esse pensar, né? Não sei nem se eu estou usando a palavra certa, mas esse pensar ciência e arte muito explicada pela área da neurociência, da psicologia, né? Por exemplo, o mobile foi um exemplo, mas você tem a Ligia Clark fazendo os animais, os dobráveis, né? Que também é extremamente significativo por isso, né? A fatura da coisa, a fatura que eu digo, a confecção, né? O processo de confecção, ele envolve um sem número de
de itens psicológicos, materiais, manuais, que é impossível você usar para descrever por uma única coisa, né? Por onde você caminharia, por exemplo, para explicar... e eu me lembro até que quando a Dalila teve a conversa dela com o Leite, né? Eu perguntei a ele como é que ele poderia descrever a síndrome de Stendhal. Vocês conhecem a síndrome de Stendhal? Não? A síndrome de Stendhal vem do próprio escritor Stendhal. São pessoas que têm crises diante da obra de arte. Elas desmaiam, elas caem, enfim, elas têm convulsões, elas têm reações, né? Mas o Leite nunca tinha ouvido falar, ele não sabia nem o que era síndrome de Stendhal. Tudo bem, não é o campo dele, ele não era obrigado a saber. Mas o que me causou espécie foi de que isso está ligado a mecanismos mentais, né? E que é necessário uma explicação, mentais, psicológicos, né? E aí você tem uma confluência de campos nessa pesquisa que se torna dificílimo você ter uma definição. Quando você fala que não gosta de conceito, eu me virei para trás aqui que eu fui pegar a minha Bíblia. Me acompanha aqui o tempo inteiro. Contra o método, do Fire Habit. Indico fortemente, fortemente, quando você quiser desconstruir, porque o caminho está aqui, sabe? Então, quando você tem essa construção do pensar, como você vai construir uma definição a partir de tanta confluência junta? E para mim isso é muito difícil. Pode ser que para a Tânia, como é pesquisadora, né, tem estrada, enfim, pesquisadora de peso na área, conhece tudo. Eu não conheço nada. A única coisa que eu faço é entrar em pânico, sabe? E me fazer querer, assim, me afastar da coisa por não ter realmente uma ideia formada do troço. Isso me deixa muito, muito angustiada. Pode não parecer, mas me deixa muito angustiada. Próximo. Beto e depois sou eu. E aí acaba. Vamos lá, Beto. Pega leve, Beto. Não, na verdade, eu acho que todo mundo já contemplou de alguma forma. Eu queria, na verdade, só continuar aquela discussão que já acho que já foi bastante realizada aqui. Já deu para entender um pouco do que a Nunziata pensa sobre ela se autoclassificar ou definir qualquer coisa, entendeu? Uhum. Apesar de eu também concordar com a questão de que é necessário, pelo menos ao ponto de ver do cientista para a arte, essa questão da definição. E ela já deixou claro as inquietudes dela de estar num local onde a ciência prevalece, não é prevalecer, mas a visão ela é de ciência para a arte, não de arte para a ciência. Então, acho que o nosso choque, né, não é bem choque físico, mas o nosso choque de pensar, ele vem justamente dessas vertentes. Eu, pelo menos, a minha vertente vem da ciência para a arte, e eu identifiquei pela fala dela que, né, parabéns, na verdade, eu tirei até a foto de alguns slides que tem alguns pensamentos bastante interessantes que eu acho que a gente tem que adotar para as nossas falas e se inteirar mais sobre alguns assuntos. E é isso, eu acho que é o prisma de onde a gente vem. O prisma de onde eu venho é mais ligado à ciência, então tem essa necessidade desses boxes que a gente tem que... Eu não gosto dessas caixas, né, que nos enclausuram e nos colocam como X coisa, ou mais para a pesquisa que a gente faz dentro da Fiocruz, leva a gente a querer conceitos, a querer definições, e aí eu, no final da sua fala do dia de hoje, com as pessoas interagindo, eu entendi mais ou menos o que passa com você, a necessidade de não se classificar e por que disso, entendeu? Então, a minha questão ela foi respondida, acho que ao longo dessa conversa. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Roberto. Eu só queria Obrigada. Eu só queria completar com uma coisa. Quando eu trabalhava como museóloga,
Quando eu fui para o ITEB, eu cancelei o meu Corém, não sou mais museóloga. Nós temos um acervo muito grande de microscópios, né? No patrimônio histórico da Fiocruz. E você consegue ver beleza no microscópio, por exemplo, no pé de um microscópio. Tem microscópios onde os pés deles, esses microscópios de mesa que vocês usam, né? Eles são totalmente decorados. Olha, pensa no cara, o cara fabricou um microscópio, ele fez uma folha do pé do microscópio. Isso é uma beleza, isso é uma maravilha. Aonde esse homem estava com a cabeça quando ele produziu isso? Né? Eu posso chamar isso de ciência e arte? Não sei. Acho que não. Acho que não é por aí. Ele só estava sendo sensível, ele só estava dando vazão à sensibilidade dele na produção de um aparelho científico. Mas isso configura, eu não sei. Eu queria compartilhar, Tânia, só um minuto com vocês, uma imagem. Eu ainda estou como co-host, Tânia? Tá, espera só um pouquinho. Desculpa. A gente vai atrasar mais uns 5, 10 minutos. É rapidinho, rapidinho. É só uma imagem. Para poder completar. Vocês estão vendo? Ainda não, vai entrar. Entrou? Conseguiram ver? Não. Sim. Art Science Blend. Isso aqui é um conceito muito recente que eu descobri na Leonardo. Ele tem um novo modelo de construir a integração da rede de que é ciência e arte. As razões, você vê? Vocês estão vendo? Olha, o que o cara faz? Eu acho que isso precisa de um seminário só para isso. Você pode agendar a apresentação desse trabalho. Tá bom. Distribui o trabalho antes e faz a apresentação. Isso é um seminário de artigo. Tá bom. Tá bom. Só para tentar encerrar aqui, eu queria deixar claro algumas coisas. Primeiro, eu concordo com a Anunciata que não precisa ser tudo ciência e arte, não. E a gente não precisa ficar buscando ciência e arte em tudo. Eu concordo com ela. Eu não acho que o fato da gente ter um grupo que trabalha com ciência e arte implica em que tudo que a gente faça tem que ser ciência e arte. Não é assim. Não é assim. Concordo com você. Não precisa procurar, nem precisa que tudo seja ciência e arte. Em muitas coisas, talvez em 90% das coisas, a gente vai fazer arte. Arte. De maior ou menor qualidade, de um tipo ou de outro tipo, mas a gente esteja fazendo aquilo que a Penha estava falando. A gente está fazendo arte. Só que vocês não estão fazendo arte num instituto de ciência, num ambiente de ciência, num laboratório de ciência. Então, essa arte vai estar impregnada, né, com método. Me horroriza você mostrar um livro que desconstrói o método. O método científico é uma das grandes aquisições da humanidade. A humanidade ele não desconstrói, ele só relê. Mas Feyerabend só relê o método. Pode reler quantas vezes quiser, mas você botar o título de um livro contra o método, para mim, é uma heresia, entendeu? Eu não quero ler esse livro que fala contra o método. Não quero. Porque ele não me atrai. Mas é porque veio na realidade, porque a arte, o ciência e arte também tem método. Paulo Freire tem método, dialogia tem método. Então, eu me inscrevi, de novo, para falar sobre a questão que o Augusto falou, de quais são os dispositivos que a gente está usando para formar pessoas nessa área. E a gente está usando o dispositivo mais banal, mais antigo de todos, chama-se diálogo, conversa, dialogia. E isso foi trabalhado assim conceitualmente, teoricamente, por Paulo Freire e por muitos outros. Né? Tá lá o Sócrates fazendo os diálogos e outros. Né? Diálogo é uma coisa muito mais antiga do que Paulo Freire. Mas o dispositivo que a gente coloca é o diálogo. A gente está aqui dialogando sobre ideias, sobre paixões, sobre inquietudes. O dispositivo principal é diálogo. E eu estava me lembrando do nome do livro que a gente editou em 2004, que, de certa maneira, é um marco dentro da nossa trajetória, chama-se Ciência e Arte.
Não chama-se ciência e arte. Ciência e arte. 2 pontos. Encontros e sintonias. Encontros, porque são encontros de diálogo. Durante 12 anos, o nosso curso era baseado única e exclusivamente no fato de trazer um artista, de trazer um cientista, para ele falar do que ele faz. E falar se tangencia ou não aquilo que ele faz como cientista, ou aquilo que ele faz como artista, se tangencia o outro lado, se tangencia o outro campo. Essa pergunta que você me fez, biofísica é fácil de fundir porque está no mesmo campo, me intrigou. Tá? Porque, por exemplo, a arte e educação é fácil de fundir porque está no mesmo campo, digamos, das humanidades. Mas arte física, pintura física, sei lá, química de cheiros, química de perfumes. Química de perfumes está onde? Está na química. Perfumaria, está na química ou está na arte? Está na química. Não é química, é química e arte. Não. Mas a tinta da pintura está na química ou está na arte? A tinta da pintura está na química ou está na arte? Para mim, a química da pintura, a pintura de carro está na química, a pintura da palheta do pintor está na arte, porque você modula aquilo de acordo com o seu olhar, com a sua sensibilidade e com a sua biologia. Você mostrou ali a tinta. Não, a tinta e a expressão da tinta, o que você vai fazer com aquela tinta. Por exemplo, você mostrou o Monet com catarata, ele pinta diferente do Monet sem catarata. Porque ele enxergava diferente. Mas aí você está na questão do que a Cristiane falou. Mas eu concordo, eu estou dizendo, eu não discordo de você. Eu concordo com o seguinte. Primeiro, nem tudo precisa ser ciência e arte. Segundo, o que a gente está falando é de transformações. Seja o mito do navio do Teseu, seja o processo que passa de um aluno do primeiro para o último dia do curso, a gente está falando de transformações. Isso é uma metáfora para falar de transformações. Você começou a sua apresentação a dizer assim, em 2014 eu era isso, em 2020 eu sou outra. É isso. Transformações são um processo e isso não é paradoxo, isso é paradigma. Tudo na natureza se transforma, o universo está se transformando. Entendeu? Então, isso não é paradoxo, isso é um paradigma. Quanto que a gente quer estudar sobre esse paradigma? Quanto que a gente quer estudar sobre o processo de transformação? E quanto que a gente quer aproveitar os processos de transformação para transformar mais, tá? Para induzir transformação, para induzir mudança, que é o que a gente quer. O que a gente quer com a educação, o que a gente quer com a ciência, é induzir mudança, é induzir melhorias. É aquela pergunta lá do Todd Siller. Entendeu? Quanto que a gente quer induzir de transformação depende do grau digamos, de radicalismo que a gente vai fazer, seja na nossa ciência, na nossa arte ou na nossa ciência-arte. Se você não se considera uma arte cientista, eu me considero hoje completamente uma ciência-artista. Completamente. Eu não sou mais biofísica, eu não sou mais médica, eu não sou mais imunologista, eu não sou mais parasitologista. Porque um parasitologista, um imunologista tem uma cabeça X. A minha cabeça mudou nesse processo e eu sou uma ciência-artista. Eu só penso a imunologia com a arte por trás. Eu só penso a Covid com a arte por trás, entendeu? Então, nesse sentido, eu mudei também. Então, é transformação. E aí, eu não acho que a gente precise de definições sempre. Não acho. Não acho. Tanto que eu não sou teórica disso. Quem está buscando a teoria disso é você, não sou eu. Não, eu não estou buscando teoria. Não, eu estou buscando embasamento. Você está buscando escrever teoricamente sobre isso. Que é o que eu falo com as meninas, a Cristiane, a Penha, a Rosane, a Maria Marta, né? Façam o que quiserem, mas embasem o que vocês estão fazendo. Isso, não, mas está certíssima. Mas embasar significa conceituar. Conceituar significa definir. Não, Fia, não. Porque quando a gente fez a dissertação de mestrado, né, e é uma coisa que a gente sempre discutiu muito sobre isso, eu sempre disse a você, tudo que você faz, você pode não gostar, mas tem alguém que justifica o que você faz. Seja uma oficina, seja uma coisa de desenho, seja questão de
enfim, de qualquer coisa que Mas olha você só, faça. Anunciata. Mas eu não estou dizendo que para isso eu tenha que ter necessariamente uma definição escrita. Mas só tem que ter um embasamento. você tá mais espantada, essa sua angústia, tá? Ela busca mais a definição e eu não encontro da definição do que a minha tranquilidade de lidar com esse campo novo, que é o campo de ciência e arte, que eu identifico, que tem um manifesto com posições e que eu me identifico com aquele manifesto, né? Que é um manifesto que define o que é ciência e arte. Aquele manifesto define o que é ciência e arte, define o que é o ciência e artista, define qual é a missão. Então, eu me identifico com este movimento que se chama ciência e arte. Assim como teve um movimento surrealista, assim como teve outro, eu me identifico com esse movimento. E para me identificar, eu tenho que assumir uma determinada definição que está lá explícita. Eu posso até dizer que ele é limitado. A gente já discutiu isso. São só 13 categorias mesmo, tem mais outras, né? Será que tudo que a gente quer dizer do campo de ciência e arte está nesse manifesto? Ou a gente pode mexer no manifesto e acrescentar ou tirar coisas? Então, eu acho que as definições elas vão surgindo de acordo com a nossa capacidade de sintetizar e de criar como é que se diz? Um relato, não, uma narrativa sobre aquilo, como é que a gente fala terminologia? Não, como é que fala? Um verbete sobre aquilo, entendeu? Eu acho que a definição ela vem quando a coisa está madura. Se ela não está madura, ela não vem. E não está madura nesse caso. Tá? Mas eu acho, por exemplo, completamente contraditório você trabalhar um processo de formação que pode durar 30 horas, 45 horas, como numa disciplina, do primeiro ao último dia, em que a gente começa perguntando o que é ciência e arte para você? Ela vai ter que fazer a gente está provocando uma definição. Né? E aí, no final, a gente pergunta, vem cá, aquela sua definição inicial se manteve? Ou ela se modificou? Ou ela se transformou? Ou ela se completou? Como é que ficou isso? Isso é um processo em que a gente diz, tem um retrato de um momento X e um retrato de um momento Y e houve um processo de transformação ali. Entendeu? Então, a definição, o fato de você definir no início e definir diferente no final não é problema nenhum. Não é problema nenhum. O que é problema é você ter medo de definir. É você fazer essa pergunta e a folha vir em branco. Porque a primeira definição é aquela intuitiva. Né, a Rita está aí. A gente tem 50 definições que foram colocadas no simpósio. Né? A maioria diz assim, é a junção de ciência com arte. Bom, essa é a definição mais rasa de todas. Né? Agora começa a entrar no processo, começa a entrar nos métodos, começa a entrar nas técnicas, começa a entrar nos objetivos. Aí você vai aprofundando a definição. Mas é lógico que a definição vai ser construída mais cedo ou mais tarde e vai vingar ou não. Tem campos que não vingaram. Tem campos que não vingaram, né? Ou que foram substituídos por outros. Talvez esse não seja. Claramente é um campo inovador, é um campo de fronteira, é um campo que é necessário para a produção de conhecimento, para a criatividade emergir. Mas a criatividade emerge sempre que o campo exista. Ela já existe desde as cavernas, a criatividade humana, né? Então, é diferente. Criatividade é uma coisa, ciência e arte é outra. Mas ciência e arte é promotora da criatividade. Atividades de ciência e arte são promotoras da criatividade. Aquele último capítulo do Robert Wood Bernstein, que e no ensino, ciência e arte no ensino, como é que é? Né? É muito importante. É muito criatividade no ensino. Como você transformar aquelas 3 categorias e jogar isso no ensino? Isso, Augusto, são os dispositivos do processo de formação, entendeu? Você mobilizar as 13 categorias são dispositivos do processo de formação. E isso a gente faz no nosso curso. Isso a gente faz criatividade, intensamente. Intensamente. Então, você promove a criatividade. E você por promover a criatividade, em determinados momentos, você promove a construção de um processo de ciência e arte ou de um produto de ciência e arte. E não tenho dúvida, Cristiane, que o mais importante é o processo. Mas, às vezes, sai um produto. Se sair, ótimo. Se não sair, ótimo também. Você não tem como objetivo fazer um produto de ciência e arte. Seu produto, se você é um artista, você vai fazer uma obra de arte. Se você é um cientista, você vai fazer uma obra de ciência. Né? Se você é um ciência artista muito bom, você vai fazer os dois muito bem. E talvez você consiga fazer algum que seja o híbrido dos dois. Não sei. Vamos analisar a obra toda do Leonardo e ver o que é ciência, o que é arte, o que é ciência e arte. É possível isso? É capaz da gente conseguir. É um exercício interessante.
Mas o que eu queria falar é, primeiro, a gente falou de transformação e nisso a gente concorda. A gente falou de dispositivos e nisso a gente concorda. A gente falou que nem tudo precisa ser ciência e arte e nisso a gente concorda. E a gente falou que definições, talvez a gente não concorde muito, às vezes surgem, às vezes não surgem, mas elas, para mim, elas não são necessárias a priori, mas elas vão surgir como um produto da construção do campo. Entendeu? Porque a gente está num ambiente de ciência e de arte, e as duas se definem. Então, mas ciência continua sendo ciência e a arte continua sendo arte. Ciência e arte continua sendo arte, eu não tenho a menor dúvida disso. Ciência é ciência, arte é arte. Ciência e arte é um outro campo. É um outro campo no qual nós estamos construindo para formar. Talvez ele morra ao longo do tempo, não sei, e seja substituído por uma outra coisa. Né? Você tem STEAM, você tem STEM, você tem Art Science. Essa taxonomia está definida lá na tese do João. O João levantou toda essa taxonomia. O que eu acho que nada mais é do que uma taxonomia. Nomes diferentes para uma mesma coisa. Eu acho que a gente não tem que ter medo de não ter uma coisa definitiva. Mas quem tem medo? Na física, eu não quem sei tem medo? Quando a gente procura uma confluência, se eu digo que ciência é ciência, arte é arte, né? Eu sempre vou achar para você, quando você diz para mim, por exemplo, você ainda falou uma coisa anterior aí, né? Que eu já não me lembro o que foi. Biologia, física e física. E biofísica é uma interface. Eu vou catar lá um campo de articulação das duas. Vou ver se existe. Eu acho que existe, mas eu não está me vindo na cabeça. Vocês já ouviram falar em teoria das cordas na física? Sim, sim. Alguém conhece? Pois é, a teoria das cordas, ela caiu em desuso. Ninguém pesquisa mais teoria das cordas. Mas não precisa. Porque você tem coisas que vão e vêm. Você tem coisas que vão e vêm. Entende? Então, o que eu quero dizer, se em coisas assim da ciência não tem esse medo, a gente também não deve ter o medo de assumir que a gente está tentando estudar uma confluência, né? Que pode ser explicada por ambos os lados, ou pode ser explicada por um outro campo. Eu posso jogar isso na carga da neurociência, da psicologia, e aí ciência e arte vai ser um conceito decorativo. Mas, Anunciada, presta atenção, você vai fazer uma tese sobre isso, você vai ter que tomar um partido. Você vai ter que tomar um partido. Ou você vai defender como tese que esses são dois campos que confluem de vez em quando, e podem ser explicados pelos dois campos exclusivamente, ou você vai ter que tomar um partido de que esses dois campos, por mais separados que sejam, eles se confluem e muitas vezes eles se expressam num novo campo. Você vai ter que tomar esse partido, senão você ou vai ser a favor ou vai ser contra o manifesto. Você não vai ter como trabalhar a sua tese sem tomar esse partido. Não estou dizendo que você tome um ou outro, não. Você tem toda a liberdade de tomar o seu. Mas você vai ter que se definir. Entendeu? Não pode ser só juiz do jogo, você tem que ser ator no jogo. Eu gosto muito da figura do advogado do diabo, sabe? Ou seja, eu sempre quero que qualquer proposta que eu tenha alguém que me contradiga. Né? Mas isso faz parte da arte da ciência. Isso faz parte da arte da ciência. É o questionamento. É o questionamento. Bom, gente, a gente avançou mais do que o necessário hoje, ou mais do que o combinado. 20 minutos, acho que foi ótima a discussão. Obrigada pela apresentação, Anunciata, que foi muito legal. E obrigada. Não sei se mais gente queria... Ih, tem um monte de gente que escreveu aqui, eu nem vi. Vamos ver se para a semana que vem a gente já tem os seminários já no nosso canalzinho privado. Não tá? quer, alguém, se o pessoal que se inscreveu vai ficar sem chance? Não tinha mais ninguém inscrito. Mas um monte de gente escreveu aqui. Oi? As perguntas eram só qual é o conceito de ciência e arte, que a gente está na dúvida. Olha, eu vou pegar de novo. Vai me afrontar de novo. Vem ela me afrontando. Essa mulher adora me afrontar. Vamos lá, gente. Tá
Tá bom. Eu saí do meu laboratório para ir para um de ciência hard. Como se a gente não fizesse ciência hard na vida. Mas eu não estou encostado com é só você entrar na sala, atravessa o corredor de um lado para o outro, você vai entrar na sala da ciência hard. Você tá na bolha lá da sala da minha. Passa um dia comigo, Anunciata, que a gente vai fazer ciência hard. Vou aceitar o convite, hein? Sério, vamos pipetar. Olha, obrigada. Semana que vem tem mais, viu? Semana que vem tem mais, não. Semana que vem tem laser. Semana que vem tem laser. E não vai ser às 5, vai ser às 7, porque o laser mudou de horário pela influência do Sci-Fi, que mostrou que às 7 horas tem uma frequência maior. E o objetivo do laser é ampliar o público que fale de ciência e de arte. E vai ser muito legal, porque a gente vai ter um encontro do Léo Fux, que é um músico, com a Rafaela Bruno, que é uma cientista. Então, você tem um artista e cientista falando de música. Música variada, música de bichos, música de mosquitos, música das coisas mais loucas. Eu não sei como é que eles vão falar disso, não, mas é muito bom. Né? É uma conversa. O laser é uma conversa entre pessoas. Que é isso. Tudo em português, tá? Enfim, vai dar tudo certo. Não vai ser de tarde, vai ser em português, vai ser no old fashion. Olha só dando notícia do trabalho do Eric, do Mosaico, a Célia, da Unesp, já me deu a notícia de que a imagem ela vai constar no filme de abertura da reunião da rede, tá? E aí depois a gente passa para vocês o link da inscrição da rede, tá bom? Ficou lindo. Parabéns, Eric. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu, boa noite. Bom descanso. Tchau. Beijo. Boa noite, tchau.